nome é Thalita. Eu sou de 3 irmãos, né? Eu e a Tatiana, que é minha gêmea, e tem mais um irmão mais novo. Fomos criadas num lar cristão, meus pais pastores. E a nossa vida, ela começou na igreja. Desde que eu nasci, na barriga da minha mãe, eu já ia para as vigílias, participava de ministério desde pequenininha. Com 4 anos a gente começou a cantar e com 7 a gente já levava um louvor, né? Nós participávamos de uma igreja que estava em expansão, né? Assim como a Cidade Viva abre vários pontos como abriu em Sapé, em Valentina. Nossos campos. E o meu pai era o pastor que ia nessas missões, abrindo esses pontos de trabalho da sede, né? Da igreja sede. Então, a gente sempre estava em algum lugar viajando. Nós abrimos uma igreja no interiorzinho perto ali de Florianópolis. Eu sou de Florianópolis e eu morei lá até os 7 anos direto, né? Então, assim, a nossa vida foi sempre nas cidadezinhas vizinhas. Íamos, abríamos uma igreja, a gente ficava uns 2 anos, depois colocava um outro pastor e ele abria um outro ponto de pregação. E nessas idas e vindas, os meus pais decidiram fazer um seminário aqui em João Pessoa. Com 7 anos eu vim para cá e conheci essa cidade e ficamos aqui por 3 anos. Eles fizeram um seminário, né? Ele conseguiu transferência do trabalho, tudo. Voltamos para Florianópolis e depois de mais 3 anos, no ano de 97, a igreja nos enviou para vir para João Pessoa para abrir um ponto aqui no Bessa. Isso foi no ano de 97. E aí, nessa vinda, algo novo aconteceu, não foi? Foi. Nessa vinda, Deus abençoou muito a nossa vida. E no último ano que a gente estava aqui, eu conheci hoje meu marido, né? O Vitor. A gente se conheceu no último ano. O meu pai, ele estava conduzindo a igreja, ele estava meio assim, era da igreja, mas não era aquele crente Raimundo. E meu pai batizou ele, né? Ele tomou uma decisão por Jesus nessa época. E aí a gente começou um relacionamento muito que rápido, né? Eu tinha 14, 15 anos. E no último ano que a gente estava aqui, a gente se relacionou. E na época, como eu era muito novinha, o meu pai não aprovou essa relação, né? Minha mãe era doida por ele, mas o meu pai disse: não quero de jeito nenhum, o menino vai levar minha mocinha, minha menininha. Então, assim, foram 6 meses que a gente ficou de paquerinha, assim, mas a relação não durou muito, porque o meu pai não deixava, né? Mas, nessa época, você me disse que sua mãe tinha tido um momento especial com Deus. Foi. O Vitor, ele é muito interessante, assim, a nossa história, porque ele foi criado numa família totalmente diferente da minha. Eu fui criada, assim, com meus pais orando toda noite na minha cabeça. Minha mãe profetizava sobre o meu esposo, sobre o meu trabalho, sobre a minha família, todos os nossos projetos, né? E o Vitor teve uma vida toda atribulada. Os pais dele se separaram muito novos e ele foi criado pelos avós, um pouco com a avó paterna, um pouco com os avós maternos. E, assim, na época, eu não sei se vocês se lembram, nenhum pai queria deixar a filha namorar com filhos de pais separados, né? Existia esse preconceito. E a minha mãe, ela teve uma revelação de Deus. E num dia à noite, Deus deu um sonho para ela. E ela olhou para mim e disse assim: Thalita, Deus me mostrou o Vitor, na época tinha 18 anos, como Jacó, que ele estava transformando em Israel. Jacó era aquele homem que tinha tudo para dar errado, né? O nome de Jacó já diz, né? Mentiroso, traidor. E Deus transformou ele em Israel, né? Que é um filho amado, né? Filho da promessa. Então, aquilo ficou muito gravado na minha mente. A gente voltou para Florianópolis, depois de 3 anos. E nessa época da nossa volta, os meus pais receberam uma proposta para trabalhar com dependentes químicos lá nos Estados Unidos. Aí foi aquele alvoroço, né? Muita gente estava indo naquela época. E logo ele se animou com a ideia, porque a crise financeira no Brasil também estava muito difícil, e ele sentia assim, que tinha que fazer algo mais. Tirou o visto para a família toda e comprou 3 passagens, porque só tinha dinheiro para comprar 3. Estava esperando dinheiro para comprar as outras 2.
Aí nós íamos para Florianópolis para nos despedirmos da família e ir embora. Nesse meio tempo, o Senhor deu mais uma vez um sonho, dessa vez para o meu pai. E nesse sonho, a minha mãe, num sonho, né, a minha mãe tinha uma doença muito séria e ele se via num país estranho, sem nenhuma assistência. E Deus disse assim: eu não estou nesse negócio. Deus falou para ele. Estava tudo comprado, tudo definido, tudo certo. E Deus disse: eu não estou nesse negócio. Aí ele disse: amém, Senhor, nós não vamos. Só que nesse meio tempo, Vitor... Nesse meio tempo, o Vitor foi aquele, sabe, paixão de adolescente? Ele disse: eu vou para os Estados Unidos, eu vou começar a minha vida lá, vou viver. Tinha 18 anos, eu fui para Florianópolis, ele no instantinho tirou o visto e foi-se embora para os Estados Unidos. Nós ficamos 2 anos nos relacionando por telefone, e meu pai sempre assim, do lado do telefone, ó, corta. E a minha mãe dando incentivo, né? E meu pai assim. 2 anos. Aí, depois de 2 anos, eu tinha 17 anos, aí eu disse para ele, eu não acho que vai dar certo isso aqui. Né? Vive a tua vida, eu vou viver a minha. Se Deus tiver alguma coisa com a gente, lá na frente a gente vai se encontrar. Porque ele não tinha de cair morto, ia voltar para o Brasil fazer o quê? Nada. E eu, muito novinha, não podia tomar nenhuma decisão. Né? Aí, lá na frente, se a gente for para ser, vai ser. Então, ele foi viver a vida dele e eu fui viver a minha vida. Fui terminar a minha faculdade e tal. Namorei com outras pessoas, ele também. E, nesse meio tempo, ele ficou lá sozinho. Ele teve um relacionamento com uma moça e teve 2 filhas. Né? Entre idas e vindas, assim, esse relacionamento nunca deu muito certo. Mas nasceram 2 filhas, que são a Sara e a Maria Clara. Né? Aí ele estava lá com as filhas dele, você estava em Florianópolis, na sua vida. E um dia... Então, 8 anos depois de eu encontrar ele... ele já não tinha mais notícias dele, né? Ele me encontrou no Orkut. Eu não sabia de nada. Quem lembra do Orkut? Nunca conheci. No Orkut. E aí ele me contou que tinha passado isso. Essa pessoa que ele se relacionou lá tinha voltado para o Brasil, tinha trazido as meninas, né? Mora lá no norte. E ele estava sozinho e começamos a conversar. Conversar. E essa conversa assim, de semana passou a ser diário. Então, nós ficamos 3 meses, todos os dias, conversando. Ele lá e eu em Florianópolis, né? Estudando, tudo. Estava sem namorado na época. E aí eu disse para minha mãe, mãe, eu tenho que tirar essa dúvida, né, do meu coração. Eu acho que eu vou para lá para ver. Só que eu queria ir com a aprovação do meu pai. Aí o meu pai olhou e disse: tá, já tem 18 anos. Não, já tinha mais. Tinha o quê? Já tinha 21, 22 anos. Ele disse: pode ir, eu aprovo, pode ir. Estava formada, tudo, né? Peguei minha mãe e disse: bora, mãe, vamos comigo, tirar essa dúvida. Aí, quando eu cheguei lá, que a gente se viu, foi aquela coisa assim, né? É isso, eu passei 1 semana lá. E aí nós reatamos, né, esse relacionamento que tinha anos. E uma coisa que eu sempre disse para mim, eu disse: Deus me livre namorar alguém com outros filhos. Deus me livre. Aquelas coisas que a gente fala para a gente, mas Deus não fala. Quando eu tinha amigas assim que namoravam, eu disse: ai, meu Deus, que trabalho, vai ter os teus. Eu falava assim, né? Aí eu disse: e tuas filhas? Ele disse: não, a mãe é maravilhosa, cria as meninas, está tudo certo. Eu vou fazer meu papel de pai, né? Visitar elas, tudo bem, mas assim, elas estão bem amparadas. Eu disse: beleza. Então tá beleza. Só que o medo dele era as meninas passarem pela criação que ele teve, que foi muito conturbada, né? Para lá e para cá, para lá e para cá. Então, assim, ele não queria isso para as filhas dele, mas ele estava tranquilo de que elas iam ser bem criadas pela mãe. Quando eu cheguei lá, foi em dezembro de 2008, em fevereiro de 2009, ele voltou para o Brasil com tudo. Trouxe mudança, trouxe tudo aqui para João Pessoa. Ele disse: eu vou começar a minha vida em João Pessoa, nós vamos casar, vamos morar em João Pessoa. Eu disse: tá certo. Vim morar em João Pessoa. De novo. De novo, né? Minha 3ª vez em João Pessoa. E, assim, a nossa família inteira tem uma paixão por João Pessoa, né? Então, assim, meus pais têm vontade de morar aqui. E, assim, essa cidade é muito especial para nós. Nós casamos e viemos para cá e conhecemos a cidade viva. Nos membramos, né, aqui. Em julho, eu cheguei aqui, depois de casada. Quando foi... Em junho. Quando foi no finalzinho de agosto, nós recebemos uma ligação da mãe das meninas, dizendo que a pequenininha
tinha 2 anos, estava com um princípio de diabetes, que precisava de um tratamento numa cidade mais evoluída, né, que eles moravam no interior. Aí ele disse, amor, a gente vai precisar ir para Rondônia, para ver essas meninas. Aí começou aquela coisa assim de ele querer criar as meninas, estar aqui com elas, tal, mas isso aí... Quanto tempo de casada você tinha? 2 meses. Eu tinha 2 meses de casada. E, assim, a gente não namorou, né? Vocês perceberam que a nossa vida foi tudo por telefone. Então, a gente estava, assim, tendo um namoro num casamento. E, fora isso, né? Eu estava longe dos meus pais, estava, assim, me acostumando a tudo, né? Uma cidade nova, igreja nova, trabalho novo, tudo era novo para mim. Aí eu disse, mas vamos, né? Aí, na época, eu estava participando da conexão e conversei com a Paulinha. Disse, Paulinha, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer, né? Se surgir essa possibilidade. Isso fazem 6 anos, pelo menos, né? Faz mais, 8 anos. Gente, a gente está ficando velho. 8 anos atrás, eu não era dessa conexão. Eu fui visitar uma conexão e eles estavam lá. E ela começou a contar essa situação que estava acontecendo. Eles compartilharam, né, que eles estavam ansiosos. E ela disse, eu tenho só 2 meses de casado. O que é que eu vou fazer? Eu disse, o Senhor vai lhe direcionar, né? Mas aí, assim, na minha cabeça, eu tinha certeza que a gente ia visitar, né, que ia ser um pouco difícil, tudo, mas que ia voltar e ia ficar tudo certo. Quando a gente chegou lá, a pequenininha não estava tão doente assim, né? Ela tinha tido umas taxas alteradas, mas a situação dela já estava normal. E o que a gente ficou sabendo é que a mãe queria mandar a mais velha para morar com o pai, porque ela estava sentindo necessidade de uma figura paterna, masculina, e começou, né? Falou as razões dela lá. E o Vitor, maluco pela menina, né? Porque ele doido pelos filhos. E ele disse, olhou para mim, eu fiquei branca, né? Mais branca ainda. Aí eu disse, ai, Senhor, eu não consigo, né? Mas eu também não disse não. Eu só fiquei assim, eu disse, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E eu fiquei calada. Aí eu disse, eu por mim, Thalita, eu não quero. Mas eu, como esposa de alguém, se fossem meus filhos, eu queria comigo, né? Eu pensei assim, vamos deixar para Deus resolver essa história. Eu fiz uma oração, eu disse, Senhor, eu entrego esse momento a Ti e eu peço que Tu faça a Tua vontade, porque não tem devolução. Criança não se devolve, né? Então, a partir do momento que a gente traz, é para sempre. E nós fomos dormir num hotelzinho ali perto. E aí ele disse, vamos dormir com a gente, Sara? A pequenininha, tinha 4 anos. Aí ela foi, bem desenrolada assim. Ela disse, bora. Nunca tinha me visto, né? Nós dormimos na cama de casal assim. E no pé da cama tinha uma caminha de solteiro. Ela dormiu ali, deitou. E eu disse, meu Jesus. Todo mundo dormindo e eu orando. Eu disse, Senhor amado, eu preciso de um sinal. Porque eu não tenho sabedoria para dizer se eu quero ou se eu não quero. Só Tu sabes o futuro, só Tu sabes, né, o que a gente vai ou não aguentar, o que é melhor para elas, para o nosso casamento. E eu orei e fui dormir. Pronto. Posso contar? Continua? Gente, eu fico encantada com o que Deus faz. Porque quando ela contou, eu falei, Jesus, é a coisa mais linda. Bora, o que foi que aconteceu? No meio da madrugada, a Sara tinha 4 aninhos, né? Ela tinha me visto 2 vezes. Um dia ela era anterior, mais velha. Ela era mais velha. A 4 e a outra ia fazer 2. No meio da madrugada, assim, a Sara, ela acorda, o Vitor lá dormindo, no 3º sono, e ela se emburaca assim no nosso meio, vira para mim e me abraça. Quer resposta melhor? Deus é lindo. Naquela hora assim que ela me abraçou, eu comecei a chorar muito, 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 porque veio um amor, sabe, que eu não entendia. Que criança, assim, todo mundo gosta de criança, né? Mas assim, para a pessoa cuidar, tem que amar, né? E Deus colocou um amor por ela. Aí eu cutuquei ele assim, eu disse, pode levar. Eu só disse assim, pode levar. Aí ele não entendeu, ele olhou assim, aí ele ficou bem feliz, né? E voltou para dormir. Aí pronto, aí começou a nossa vida. Nós ficamos mais 3 dias lá. Ela deu tchau para a mãe, assim, como se fosse para o shopping. E veio com a gente. E está aí até hoje. Menina linda, grande. A Sara está com quanto tempo? Sara está com 12 anos. A Sara está com 12 anos agora.
Dos 4 E com uma semana que ela estava comigo, já começou a mamãe. E todo mundo perguntava se eu já tinha filho. Eu disse, já tenho. Não contava a história toda, né? Disse, já tenho minha filha, tal. E ela nunca mais pediu para voltar. Eu digo, como eu disse para ti, ela me escolheu. Essa é a diferença. Ela me escolheu antes de eu escolher ela, né? E como é que é a família de Thalita hoje? Então, hoje, depois que a Sara estava aqui 3 anos, eu tive o Pedrinho, né, que é o meu filhinho que tem 5 anos. E há 2 anos atrás, a mais nova, né, a irmã mais nova da Sara, também foi mandada para cá. A mãe é muito problemática, né? A mãe não cuidou de nenhum filho. Acabou que as crianças ficaram todas conosco. E assim, quando eu casei, meu pai já tinha me dito isso. Thalita, tu vai cuidar dessas meninas. Eu disse, jamais, pai. Jamais. Isso aí está tudo resolvido, está tudo escrito já sei o que eu vou fazer. Tal. Só que Deus me deu um ministério que eu sempre achei que era o louvor. Eu cresci cantando, né? Eu disse, meu ministério é o louvor. É o que Deus me usa, é o que Deus gosta que eu faça. E hoje, com a vinda das meninas, Deus me deu um ministério que são as meninas, né? Elas me amam assim e me aceitam como mãe de um jeito tão lindo que eu me constrange. E quando elas chegaram, eu fiz outra oração. Eu disse, Senhor, que elas nunca percebam que elas não são minhas filhas do ventre. Né? Então, assim, Deus tem feito coisa linda no nosso meio. As meninas hoje são bem resolvidas. A Sara começou a servir no ministério. A Maria é novinha ainda, né? Mas assim, é muito dengosa. E eu tenho 3 filhos hoje. Filhos abençoados, que me dão muito orgulho. E que, eu mesmo tendo pouca idade, eu tenho certeza que o Senhor me escolheu para isso. E o meu ministério maior é esse. Então, assim, eu quero que Deus me use para servir a Ele e agradar a Ele, né? Com essa família que Deus me deu. É muito lindo. E graças a Deus, assim, só para a minha vida financeiramente sempre foi muito difícil lá em casa, né? E o Vitor não teve a estrutura emocional que eu tive, mas quando a gente casou, a gente conseguiu ter uma vida muito mais confortável do que eu sempre tive. E eu estava falando para a Paula essa semana, eu disse como Deus cuida da gente assim nesses detalhes, né? Porque eu assumi uma responsabilidade enorme. Mas Deus me deu condição de botar em boas escolas, de ter uma pessoa para me ajudar. Então, assim, o Senhor, quando eu cheguei em João Pessoa, meu marido tinha comprado até o pano de louça. A casa estava toda pronta, assim. E ele não sabia, mas ele tinha preparado algo que o Senhor ia trazer, como um presente, né? Então, assim, eu agradeço a Deus pela vida maravilhosa que Ele me deu e pelas filhas, né, que o Senhor me deu também. É isso. Isso para mim é inspirando no amor. Um amor que Deus coloca, um amor que Deus faz. Quando ela falou, eu fiz, não, é só inspirando no amor, porque se a gente não amar, e o Senhor colocou o amor no coração dessas meninas, e eu estava, quando ela disse, eu fui ligando as coisas, e é lindo isso, vem de uma família estruturada, ele não. Ela vem de uma família com situação difícil financeira e o Senhor os abençoa hoje. E hoje eles têm uma família estruturada, uma família grande, vivendo no Senhor e servindo. Então, esse é o Deus que a gente serve e adora. E essa é Thalita. Lelinha. Agora a gente vai falar com Lelinha. Quem é Lelinha? Sou mãe de 2 filhos, de 2 relacionamentos diferentes, que não prosperaram, né? Assim, eu coloquei todas as minhas fichas que ia dar certo. No primeiro não deu. Nasceu Bruno, hoje com 31 anos. E no segundo também apostei, porque era meu sonho ter o marido, casar. Sou filha única, então assim, sempre foi na minha cabeça trazer, assim, ver meu pai entrar com a única filha na igreja, aquelas coisas que a gente sempre sonha. E também não deu certo, né? Então, desse segundo relacionamento, nasceu Luiz Neto. E como meu pai não tinha filhos homens, e o primeiro foi assim, Bruno, e para mim, a minha segunda gravidez seria uma menina, que sem criatividade nenhuma ia ser o nome de Bruna. Aí, como eu não tinha outro nome, aí eu coloquei o nome do meu pai, né?
para fazer um agrado. E assim, eles aceitaram, acho que primeiro porque eram meninos, que meu pai era louco para ter um filho homem, não teve, e ele ganhou logo 2 netos. E isso foi em Campina Grande, e assim, antes disso, né, eu sempre fui muito mimada, assim, coisa de filha única mesmo, muito presa, estudei sempre em colégio de freiras. E era aquela coisa, né, que Deus era aquele Deus barbudo e que brigava com a gente. Então, assim, esse era meu plano de Deus, né? E depois de um certo tempo, quando eu fui estudar em colégio, saí do colégio de freira, fui estudar no colégio normal, sem ser de freira. Aí mamãe disse que assim, é antes do colégio de freira e depois do colégio de freira, né? Porque aí eu mudei totalmente, aí fui ficar logo com turma de... Assim, eu sou muito elétrica, aí fiquei com turma de teatro, música. E assim, não, elétrica não. Você tem uma alma de artista. É, pior que é. E assim, foi quando eu comecei a caminhar, né? Sem muita experiência da vida, né? Porque mamãe me punia muito, me guardava muito. E eu achava que o mesmo mundo cor-de-rosa que eu tinha dentro era o mundo fora também, né? Aquela coisa muito organizada, mas que não era. Então, voltando, conheci o pai de Bruno e depois conheci o pai de Luiz Neto, mas que não prosperaram as relações. Lelinha tem os 2 filhos, está lá em Campina, eles vão crescendo, escola, até que há a primeira mudança. Então, eles, assim, eu sozinha, eu era provedora, né? Então, meu pai era quem fazia, assim, a feira grande, né? Então, assim, com a aposentadoria dele, ele tinha provia, né, a casa de tudo, e as besteirinhas era a mãe que dava, né? Então, a diferença de idade de um para o outro é 2 anos e 1 mês. Então, assim, quando eles são pequenos, crianças com 2 anos e 1 mês, parecem gêmeos, né? Todos tomam leite, todos usam fralda, né? Então, assim, então, mamãe tomava conta deles, enquanto eu sou funcionária pública, trabalhava, na época, na prefeitura de Campina Grande. E, em 2003, eu fui convidada a vir para cá, para João Pessoa, por conta também do trabalho, né? Eu pensei na minha cabeça, né? Eles já estavam crescidinhos, aí eu pensei, não, vai ser ótimo, aquela orla maravilhosa, né? Então, vamos embora para lá. Os meninos, eu pensei mais neles do que propriamente em mim, né? Então, em 2003, eu vim para cá. Aí, quando eu fui colocar para a família, né? Fui convidada para morar em João Pessoa. Papai, eu era assim, né? Grudinho com o papai. Aí o papai disse, isso vai dar certo, minha filha. Mas qualquer coisa você volta. Você volta. Aí Bruno, meu mais velho, disse assim, eu não vou. Ele tinha quantos anos? Ele tinha, eu creio que deveria ter uns 16 anos, mais ou menos. 16 anos, 15 para 16 anos. E ele disse, não, eu vou ficar com o vovô e vovó. Porque senão, se a gente for todo mundo, quem é que vai ficar cuidando deles? Ele, bem homem, né? Disse, eu vou ficar em casa cuidando deles. Então, beleza. E Luiz Neto era unha e cutícula comigo, né? Então, assim, ele dormia comigo. Encangado. Encangado. Essa palavra vai ficar encangado. Ele era muito encangado. Então, assim, meus filhos, para quem os conhece, eles são muito parecidos comigo, né? Bruno é doce, cativa, ama ajudar as pessoas, né? Ele coloca todo o conhecimento dele para se você precisar. E Neto sempre foi o celerepe, né? Aquela alegria em pessoa, né? Se dá com todo mundo. Podia estar no meio de qualquer pessoa que ele sempre se dava bem. Podia ser em políticos, em advogados ou na galera massa. Só que aí você começou a perceber uma mudança. Então, quando Neto, né, a gente ainda em Campina, vindo para cá, ele tinha mais ou menos uns 14 anos, mais ou menos, eu era sempre aquela mãe. Na verdade, a mãe era assim. Eu escutei de Bruno, uma vez, ele falando assim, eu queria logo que chegasse segunda-feira. Aí eu, por quê? Para a senhora ir trabalhar.
porque vovó deixa eu fazer tudo. E a senhora não deixa eu fazer nada no sábado e no domingo, né? Eu era a mãe, né? Para ajeitar as coisas. E eu fui olhar sempre olhava as mochilas, as coisas, e na mochila de Neto eu encontrei o que eles chamam de baga de maconha, né? E aquilo para mim foi, eu sabia porque eu não era descolada, né? Minha galerinha não era toda da massa, mas eu nunca fiz isso, assim, nunca bebi, nunca usei droga, nem experimentei, nada disso. Mas eu sabia o que era aquilo, né? E aquilo assim, primeira negativa, né? Disse, não é, vamos ver. Neto, vem cá, vamos lá, o que é isso? Aí disse, não, isso foi de um amigo meu estava aí para ser pego, aí ele pediu para guardar. A mãe, né? A negativa, não, realmente é do amiguinho. Eu sei a educação que eu dei. Eu sei a educação que eu dei, né? Não tem bebida, não tem cigarro, não tem nada dentro de casa, então, não, é do amigo. Então, assim, foi do amigo. Isso foi ainda em Campina. Quando nós viemos para cá, eu fui morar em Tambaú, e ali muito próximo da praia, e assim, como eu disse, né, que a gente é muito parecido, né? A gente é muito parecido mesmo. Então, assim, ele está ali no meio dos hippies, era normal para ele. E aquilo, como era normal para ele, que, por conseguinte, se eu fosse escolher alguém para conversar ou para bater um papo, seria com os hippies também, né? Não com a galerinha mais cabeça... Porque era o seu meio, né? Porque era o meio que a gente, né? Então, ele vivia sempre com os hippies sempre chegavam lá com cesta feita de coco. E eu nunca sabia o que raios era. Por quê, né? O azulejo que pintava com o dedo. Aí sempre aparecia lá em casa e eu não sabia o porquê. E minha feira, que eu esqueci de falar, né, para você, minha feira simplesmente desaparecia. Era eu e ele morando aqui em João Pessoa, e feira de um mês não durava 15 dias. E aí você começou a perceber... Aí eu comecei a perceber que aquela baguinha de maconha foi crescendo e começou a aparecer folhas e frutos e caules e tudo que você pode imaginar. Seda. Então, eu comecei a ver que aquilo, por mais que eu quisesse que aquilo fosse mentira, que eu tivesse criado um pano para dizer que não, porque eu sabia que a mãe, Massa, né, tinha feito tudo legal. Por que o outro não fazia nada disso? Que sempre foi geração saúde, né? Nunca bebeu, nunca isso. E aí, e as coisas começaram, né? O que era só uma baguinha começou a pegar vários cigarros e muita coisa. E nisso foram alguns anos. Alguns anos. Até que ele recebeu um convite especial. Aí, em 2006, ele na praia. Aí, nisso aí, então, assim, já não era só a feira que sumia. O pendrive, né? Aquele MP4 que tocava, né? Enfim, começou a assumir essas coisinhas pequenas, né? Nunca dinheiro, bolsa, não. Nunca senti isso. E, então, em 2006... ele chega em casa muito feliz, dizendo, mãe, eu achei uma galera massa de uma igreja. E eu, católica fervorosa, que eu sempre falava, eu não era católica, eu era mariólatra. Né? Assim, tudo lá em casa era, né, aquela coisa voltada mesmo para o catolicismo. A educação que você teve. Exatamente, o que eu tinha. Aí eu olhei assim, disse, de quê, menino? Aí disse, não, é uma igreja massa, mãe, ali na praia. Igreja na praia? Mãe, um povo massa da igreja. Eu disse, não, traz eles aqui que eu quero ver. Porque, assim, eu era tão enganada e eu fechava tanto os olhos sabendo da verdade e não queria ver, né? Eu não queria ver, até que chegaram o pessoal lá dessa igreja, lá em casa. E realmente era literalmente um bando de jovens. Olha, vai ser massa, é um retiro que tem e tal. Aí eu perguntei o valor. Eu já tinha medo de deixar dinheiro com ele, né, porque eu sabia que criava asas. E então ele foi para esse retiro. Eu levei tão a sério esse retiro que eu mandei ele para o retiro e fui para Campina. Porque eu nunca mais tinha ido
ficar em casa, em Campina Grande, tranquila. Né? Porque eu disse assim, pronto, quando eu chegar em casa, só vai ter só as portas, né? Porque se eu com em casa, ele levava metade da feira, tu imagina eu lá. Então, eu ia para Campina, mas eu ia com aquele sentido de sempre ligava, sempre ia atrás, e sempre estava em cima. Então, não era uma estadia tranquila. Aí eu vi, disse, não, 3 dias ele trancadinho lá com o pastor, então eu vou ficar tranquilo, vou ficar em Campina tranquilo. E isso foi feito. No domingo, que era o dia deles voltarem, né? Aí as famílias todas na igreja esperando eles, né? Aquela festa, e eu não estava. Ele liga para mim. Mãinha, tu tá onde? Eu estou em Campina. E tu não vai me buscar, não? Eu disse, não, tu não tem a chave? Não tem a chave de casa? Eu disse, não, porque tem um amigo meu que eu conheci lá na igreja e ele mora lá no bairro das Indústrias. Posso levar ele para dormir em casa? Eu digo, olhe, qual é a frase que eu sempre disse a vocês em casa? Já sei. Sua casa, seu castelo. Então, você sabe. Então, sua casa, seu castelo, você sabe quem é que você põe dentro de casa. Não, ele é da massa, menino bom, tal. Foi dormir em casa, normal. Na segunda-feira eu cheguei e ele foi me contar, né, o que o Senhor tinha feito na vida dele naquele encontro. E assim, irmãs, eu não acreditei. Realmente, assim, foi uma mudança, sabe, aquela mudança muito boa. Mas, Passado um tempo, com 15 dias, mais ou menos, ele foi chamado. Por ele ser do jeito que ele ele foi chamado para fazer um curso de evangelista. E passou mais 15 dias fora de casa, num colégio que era dessa igreja, e passou 15 dias. E quando ele foi receber o diploma, eu disse, não, agora eu vou ter que ir, né? E fui para a igreja recebê-lo e entregar, né, receber ele com o diploma. E comecei a gostar da igreja. Lá tem também no sábado, é dos jovens, né, e eu comecei a ir para lá, para essa igreja. E ele reencontrou 2 amigos, desde Campina Grande, 2 amigos, e a mãe desses meninos me reencontrou. Que ela está ali sentadinha. Que eu carinhosamente chamava ela de mãezinha, porque ela... Sim, aí depois teve outros eventos. ele foi se envolvendo Foi de se fato. envolvendo dentro dos jovens, e eu não gostava de ir para a parte dos adultos, né, para o culto dos adultos, porque eu só gostava de estar junto com a galera, né, na festa, né? Bem minha cara, né? Até hoje. Até hoje. Então, teve um evento lá, e essa pessoa começou a conversar comigo, e eu acho que ela já estava vendo o quebrantamento, né? Já estava sentindo, né, mãezinha? Aí foi quando o Senhor disse, eita, vem cá, você vai precisar de uma vitaminazinha a mais. Eu quero você aqui mais perto de mim. E ela fez o apelo e eu aceitei o Senhor. Glória naquela a Deus. Igreja. Foi. E lá, assim, o discipulado é 1 a 1. É 1 a 1. Então, ela ficou sendo minha discipuladora. E os meninos dela, totalmente com o Bruno, com o Luiz Neto. Sempre com eles, todos os eventos. Isso. Nisso, Neto, muito namorador, arranjou uma namorada na igreja. E, sim, todo mundo gostava dela, era uma menina muito boa, aquela coisa toda, mas não deu certo. E nessa desilusão amorosa, Neto caiu. Voltou para a droga. Voltou para a droga e, infelizmente, não sei se sabendo ou não, desses cigarros de maconha que ele usou é o que eles chamam de mesclado, que é junto com o crack, e ele se viciou em crack. Ele foi para o vício, você me disse que foi um tempo. Foi um tempo, e a minha discipuladora,
disse a mim, disse, olha, tem uma igreja que tem uma casa de recuperação. Sim, isso, minha conversão foi em 2007, dele foi em 2006, a minha foi em 2007. E esse tempo, né, de final de 2006, 2007, ele no crack, né? E então ela disse a mim, disse, tem uma igreja que ela tem uma casa de recuperação, a Cidade Viva, e a gente pode até ir lá para a gente ver como é que funciona a casa e tal. Aí ela foi, ainda era o Templo de Madeira, aí ela me levou lá e a gente conversei na época com o pastor Léo, e foi ele quem me recebeu, e a gente conversou e tudo, e eu, né, conversando com ele, disse, meu filho, não dá certo, olha, eu disse, não, quando eu quiser eu deixo, você sabe que não é tão fácil. Não, mãe, é quando eu quiser eu deixo. Ele disse, olha, estou vendo uma casa de recuperação para você, não precisa, vai ser dinheiro jogado fora, porque no dia que eu quiser deixar, eu deixo. E a gente viu que não. E ele começou a passar as noites fora de casa. Aí ele começou aí os furtos começaram a aumentar, né, dentro de casa, os pequenos furtos. E março de 2008, eu fui deixar Luiz Neto, aliás, trazer para cá, né, Luiz Neto, para ele ir para a casa de recuperação. Ele, com 1,74 m, ele estava pesando 54 quilos. Super. Como eu sempre disse, ele só tinha a grade, né? Ele sem camisa, você acha que dava para transpassar e ver o outro lado. De tanta droga. De tanta droga. Porque enquanto a maconha lhe dá vontade de comer, né? O crack ele tira totalmente, né? Uhum. E assim, e o efeito é muito menor do crack, né? Muito menor o efeito do crack, então ele usa muito, né? Ele começa a usar muito. Chegou numa das conversas com um psiquiatra depois que ele saiu da casa. Ele fez o tratamento. Sim, aí ele foi para a Cidade Viva. Foi para a Cidade Viva, ele fez o tratamento completo. Ele saiu em novembro de 2008 com quase 90 quilos. Né? Então, assim, ele saiu o meu Luiz Neto, né? Uhum. Então, e ele muito legal, muito bom e ótimo, mas só que nessa época, uma semana depois da saída dos alunos, teriam que voltar lá, que eles chamavam o almoço com as famílias, né? Então, a família do aluno que saiu ia almoçar com todos os outros. E, infelizmente, ele não estava de pé para ir para esse almoço. Em uma semana ele caiu novamente. Isso em 2008. E aí veio todo o processo. Em 2008 foi todo o processo, só foi ladeira abaixo, né? Só ladeira abaixo. Ele chegou a ser preso. Consegui psiquiatra, psicólogo para ele, tratamento, ele ia e não deu certo, não conseguiu de jeito nenhum. Ele já estava numa fase de, num dia só, ele fumar 50 pedras. Jesus amado. E isso foi até quando, Lelinha? Até 2014. 6 anos de luta. 6 anos de luta. E aí eu não quero deixar a Lelinha chorar, mas é impossível, né? Luiz Neto morreu, né? Ele foi assassinado. Foi assassinado dia 30 de julho de 2014. Lelinha perdeu Luiz Neto. E a gente estava conversando, a gente teve a oportunidade de conversar em 2 dias distintos. Esse que a gente teve agora e um outro que Kalina participou. E para a gente que ouve, que é mãe, é interessante que Lelinha não sei se vocês perceberam, mas até agora ela não disse ele era, ele foi. Ela disse que ela tem ele muito vivo ainda. E isso eu acho que é o que o Senhor faz no coração que sustenta. E dessa perda doída, dolorosa e até hoje, Deus mudou a história de Lelinha. Foi. Ele estava tentando sair, na verdade. Ele fazia, acho que ele estava trabalhando, né? Estava trabalhando.
E ele passou 15 dias fora de casa, o que não era mais normal, né? Ele sempre estava e sempre ligava e sempre estava falando comigo. Só que ele passou muito tempo sem ligar, e todos os telefones que eu tinha, eu ligava para ele e nada, não atendia mais. Até que no dia da morte dele, ele me ligou dizendo que ia em casa pegar umas roupas. Isso de tarde. Era numa quarta-feira. E eu disse a ele, olha, você... Aí, nesse meio tempo, né, o Maninha já não era mais Maninha. Ele era como o outro mais velho, começou a chamar de véia. Se véia, eu vou buscar roupa, umas roupas. Eu disse, menino, onde é que você está esse tempo todo? Se eu falar com você e tal. Aí eu disse, lembre-se que hoje eu tenho culto, viu? Aí eu disse, que horas é mesmo o culto? Aí eu disse, eu saio de casa umas 7 e pouquinho. Eu disse, não, antes disso eu vou buscar. E nisso, ele não apareceu nesse dia. Eu vim para o culto, fui para casa, né, normal, e no outro dia de manhã, normalmente eu saio para trabalhar e ligo a televisão, né? Aí quando eu liguei a televisão, eu escutei, apareceu uma imagem e o cara falando assim na televisão, de frente a esse muro ele não podia estar rezando. Aí também eu troquei de canal. Quando eu troquei de canal, aí eu vi o nome dele, a idade e a quantidade de tiros que ele tinha levado. E eu não acreditei. Eu não acreditei. Não acreditei. E, na época, Silvia morava no andar de cima. E eu Silvia era noiva de Luiz. Ela tinha sido noiva de Luiz Neto. A gente morava no mesmo prédio, eu fui lá em cima. E, assim, eu subi aquela escada. Eu não sabia se eu tinha sonhado, se era um... Eu estava sem saber, né? Eu subi o primeiro andar. E quando eu cheguei lá, bati, ele disse, o que foi que aconteceu? Aí eu disse, eu acho que o que a gente não queria que acontecesse com o Neto, aconteceu. Aí nisso, a gente já foi pegando um notebook, foi colocando o nome dele no Google e saiu todas as matérias, né? Que ele tinha sido assassinado por volta de 6 horas. Eu creio que a hora que ele estava saindo para vir me ver, o cara pegou, né? Mas, assim, gente, por 15 minutos, eu acho que não durou mais do que isso. Acho que por 15 minutos eu pensei assim, meu Deus, eu conheço tanta gente influente, de policial, civil, militar. Não me veio na cabeça ninguém que pudesse vir a matar esse cara, a ir atrás desse cara, a descobrir quem é esse cara. Esse pensamento foi, eu acho que não mais do que 15 minutos. E, ao mesmo tempo, o Senhor falou muito ao meu coração e disse assim, olha, ele está guardado, ele está comigo. E não tem mais sofrimento, né, para ele. Agora, pensa na mãe dele, ele tem família, ele tem mãe, ele tem pai. E se essa família não for conhecedora do Senhor, né, como você? Então, eu pedi perdão ao Senhor. Eu disse, Senhor, me perdoe. E cuida dessa criatura. Que alguém chegue, como alguém chegou perto de mim e falou desse Deus maravilhoso, e não daquele Deus barbudo que só castiga se a gente passar o portão, se a gente não fizer isso. Mas esse Deus lindo que se apresentou para mim, né? Esse Jesus que cura, que salva, né? E assim, quando eu estava fazendo com Paulinha, eu vi assim parte da minha vida num mural, e eu disse a ela, disse assim, é incrível como em todo o tempo o Senhor estava comigo. Amém. Ele nunca abandonou, né? Ele foi me preparando. A cada dia que ia acontecendo, ele me deu minha mãezinha, caminhou comigo.
Aí eu cheguei aqui na Cidade Viva e foi, assim, um bálsamo. E, assim, um dos diretores sempre, quando ele saiu da casa de recuperação e não deu certo, né? Aí eu disse, rapaz, eu fiz tudo certo, né? Tudo certo. E ele olhou para mim e disse assim, Lélia, esse não foi o tratamento de Luiz Neto, esse foi o seu. Então, assim, o Senhor vinha me preparando e vinha me trazendo, porque Ele sabia que o peso ia ser pesado, mas que eu ia aguentar, porque eu estava com Ele, né? E, assim, eu sei que Ele está comigo todo o tempo, sabe? Eu sei que, do jeito dele, mas Luiz Neto foi luz, onde ele passou, porque eu já tive, assim, vários relatos, né? Por conta dele, né? Da conversão dele, eu me converti, meu filho se converteu, Silvia também se converteu, a irmã se converteu. Então, eu sei que, assim, várias pessoas, por onde ele passou, do jeito dele, enfim, não cabe a nós julgar, mas eu tenho certeza que ele está guardado, e em breve, muito em breve, a gente vai estar junto. Amém. E hoje ele está levando o pedala Robinho do Senhor. Quer coisa melhor? E hoje, Lelinha tem um ministério de muitas filhas, né? Lelinha serve hoje na Fundac. São meninas infratoras menores de idade. E Lelinha hoje leva essa história para elas. Ela relatou para a gente que, quando ela chega lá, elas dizem, tia, você não sabe o que eu vivi aí fora. Você não sabe, tia, o que eu vivo. Você não sabe a minha história. E aí ela para e vira, deixa eu contar uma história de alguém. E aí ela conta essa história dessa mãe, dessa mulher que inspira, que sofreu, que sofre a dor da saudade, mas que tem a certeza de um Deus que pode mudar todas as coisas. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós cremos, é esse Deus que sustenta a Lelinha. E só mais uma coisinha, assim, eu fico pensando assim, gente, esse tempo todo, eu nunca perdi uma noite de sono. Nunca. Nunca. Nem quando ele estava do jeito da pior forma. Hoje eu moro sozinha, né? Então, assim, eu nunca fiquei uma noite, nunca cheguei em lugar nenhum e falei assim, hoje não dormi. Não, muito pelo contrário. Sabe, eu sempre falo que é o Senhor que me coloca para dormir todas as noites. Eu tenho certeza disso. E e no momento, assim, logo depois da morte dele, eu fiquei meio receosa de voltar a Fundac. Porque, assim, eu disse, meu Deus, né? Aquela criatura que sempre falava o filho e tal, ele foi lá e deu testemunho e tal, e agora, né? Que testemunho é esse, né? Mas depois eu fiquei pensando, gente, se eu ficar em casa, se eu escolhesse, né? Ficar em casa, se eu escolhesse não perdoar o algoz, né? Se eu escolhesse jogar para lá, não quero mais saber, o sangue derramado naquela sarjeta, escorrido naquela sarjeta, tinha sido em vão. Né? Tinha sido em vão. Então, não. Vamos, porque assim, tem muitos Luiz Netos por aí para serem resgatados, sabe? Tem muitos Luiz Netos aí ainda que ainda não conhecem Jesus, né? Então, assim, vamos falar, vamos abrir a boca e vamos falar. Esse Deus maravilhoso que cura, que salva, que me sustenta e que é tudo na minha vida. Amém. Essa é a Lelinha. E agora eu vou começar com aquela moça linda ali do outro lado. Super fashion, bonita. Gláucia, me conta para as meninas quem você é. Eu já sei, mas elas querem saber também. Eu sou do interior, sou de Serra Branca, do Cariri, lugar que eu amo de paixão, um dos bolsões de miséria desse país, uma das regiões mais pobres da Paraíba. E foi lá que eu nasci, sou muito feliz por isso. Minha família é imensa, eu tenho muitos tios, muitas tias, primos e tal. Minha mãe teve 5 filhos, mais 4 abortos, então, um monte de gente. Eu tenho mais 3 irmãs e um irmão. Família grande.
estruturada, grudada, não só a família núcleo, pai, mãe e filhos, mas tios, primos, avós. Conheci minha bisavó. Então, uma família bem grande. E uma família católica, outros espíritas. Eu fui espírita a vida quase toda por convicção. Minha mãe não ensinou isso, não. Ela é católica. Mas eu diria que eu nasci assim, com essa crença no espiritismo, mesmo sem ser incentivada. Glaucia sempre teve sede. Você sempre me disse, o tempo todo na conversa, era assim, eu sempre tive sede. Eu queria conhecer mais, eu queria saber mais. Aí, você vem dessa família linda, dessa criação, você se casa, né? Estuda, se prepara para uma vida de estudos, de trabalho e tudo, você se casa, e aí começa uma nova história na vida de Glaucia. Isso. Eu sempre tive muita sede de conhecer Deus, de conhecer a essência, de ter relacionamento sincero, verdadeiro. Eu nunca gostei muito de coisas superficiais, nunca. Ao mesmo tempo, porque eu gosto muito de estudar, ainda hoje eu gosto muito de estudar, e sou muito curiosa. Mas, ao mesmo tempo, eu também não queria nada definitivo na minha vida. Eu nunca quis nada irreversível, nada que eu não pudesse voltar atrás, quando eu desistisse, porque também eu pensava que eu desistia fácil das coisas. Eu tive uma revelação incrível fazendo mapa mental com Paula. Vocês viram que ela me apresentou como a mulher que inspira na perseverança, né? Quando Paula botou o nome perseverança lá, eu dei um pulo, não foi, da cadeira? Foi, ela disse, não, de jeito nenhum. Disse, exatamente porque eu nunca gostei de coisas definitivas e eu sempre achei que eu não perseverava em nada. Eu sempre tive um pezinho, querendo ter um pezinho fora. E isso, antigamente. E o que mais? Espírita, estudiosa, nunca sonhei em casar. Quando Lélia fala, como a maioria, como todo mundo sonha. Não, eu não sonhava em casar de véu. Aliás, eu nunca tive coragem de fazer aquele percurso. Deus me livre. Não, de jeito nenhum. Eu casei, sou casada, comprei a minha própria aliança. Meu marido não usa até hoje, ele nunca teve. Eu comprei minha própria aliança, depois substituí, porque era na moda de fina, depois ficou moda de aliança grossa. Depois foi roubada, aí depois eu ganhei outra da minha mãe. Às vezes eu esqueço, né, Paula? Cheguei lá. Mas eu sou casada. Há 30 anos. Quase isso. Quase 30, com o mesmo marido. Glória a Deus. Ô, bênção. Aí você se casa e aí começa uma nova história na tua vida. Casei, namorei 4 anos e meio para casar. Casei com 23 anos. Passei mais 4 anos e meio para nascer meu primeiro filho, Mateus. A coisa mais linda do mundo. Eu tive um pouquinho de dificuldade em engravidar, coisinha besta, porque antes eu usava anticoncepcional e precisava de 2 anos para dar uma limpada. Então, eu parei. Um detalhe que eu não te falei. Eu parei de usar anticoncepcional, fiz tabela 1 ano. Quando eu parei a tabela, aí eu não engravidei. Eu pensei que eu não ia engravidar mais. E depois de 1 ano certinho que eu parei a tabela, no caso, 2 anos do anticoncepcional, eu engravidei. E descobri lá em Serra Branca que eu estava grávida. E interessante que eu também nunca quis, como eu não gostava de nada irreversível, eu nunca planejei ter filhos. Não fazia parte da minha vida casar, ter filhos, ser dona de casa. Aliás, eu não sabia fazer um feijão, nem nada. Eu não sabia fazer nada. Eu só sabia ser profissional. Mas só que Deus tinha uma outra história. Aí Deus tinha outro plano para a minha vida, completamente diferente do meu, e não tinha me falado nada. Ele não costuma falar, não. Não, e eu não sabia, porque como eu não sabia falar com ele, né? Sei lá se algum dia ele... Eu acho que não falou, não, mas vai que ele diga, não, mas eu lhe falei, mas eu não entendi. Nunca entendi. Aí eu tive Mateus, 1994.
Quando eu engravidei, vocês estão tudo pensando aí, ela rejeitou. Não. Quando eu engravidei, eu me apaixonei pela maternidade. Eu amei ser mãe. Quando manhã disse assim, eu acho que isso é bucho. Eu enjoada, porque eu bebia, fumava. Nesse dia eu fui para uma festa, uma farra dessas de bar, e eu não quis beber. Não sei por quê. Porque Mateus não queria. Não queria. Aí passei mal em casa, aí manhã pegou aqui no pé da minha barriga. Minha mãe só tem 10% da visão, então ela não vê muito bem, não. Ela quase não vê, né? Ela é albina e quase não vê, mas ela tem um tato, que é uma coisa fora do normal. Ela pegou aqui no pé da minha barriga e disse, eu acho que isso é bucho. A gente é do interior. Fazer como Tiago, não é de Patos não, mas é de Serra Branca. Então, o que acontece? Eu disse, não, porque eu não tenho capacidade de ter filho. Mas eu estava grávida de Mateuzinho. E depois de uns 2 anos, 1996 para 97, 3 anos, né? Porque quando eu tive Mateus, eu quis logo ter outro filho, que eu gostei tanto de ser mãe, que eu disse, eu vou querer ter outro filho logo, porque é bom demais. Bebê é a coisa melhor do mundo. Eu tenho dependência afetiva também. Eu sou aquelas mães que estragam filhos, que mimam. Até meu cachorro é mimado. Acho lindo. Eu tenho um problema seríssimo em relação a isso. Mas aí, eu engravidei de André. E, quando eu estava grávida de André, eu fui percebendo que Mateus, desde cedo, que eu percebi que Mateus tinha um problema. Quem percebeu foi minha tia Tatá, nos olhos dele. Ele tinha nistagmo. Sabe aquele olhinho que balança? Minha mãe tinha, albina, tem, né, que ela, graças a Deus, está viva. Aí a gente pensava que Mateus, por ser branquinho e tudo, tinha o nistagmo, tia Tatá percebeu que ele não seguia, tia Tatá é a minha árvore. Aí o que aconteceu? Desde os 6 meses de Mateus que a gente percebe que ele tinha problema. Mas eu só fui... Porque, assim, ele teve uma doença rara, sem cura, crônica e fatal. Chama mucopolissacaridose. E você não chega num diagnóstico de uma doença rara na hora que você leva para um pediatra para ele mudar a receitinha da sopa, né? Das 3 coresinhas. Você percorre aí um longo caminho para chegar a um geneticista. Então, quando eu estava grávida de André, eu estava fazendo exatamente o diagnóstico de Mateus. André é meu segundo filho, que tem 20 anos. E aí você descobriu... Aí eu descobri que Mateus tinha mucopolissacaridose, que era uma criança que, além de ter mucopolissacaridose, ele era autista, que é um universo também completamente diferente. E pronto, e Andrezinho na minha barriga. Aí, como eu amava muito Mateus e já amava André, eu fiz uma oração para o Senhor falando assim. Eu não chamava Deus de Senhor, não, dizia Deus. Deus, se vier alguma criança com MPS, mucopoli a gente chama MPS, para uma das minhas irmãs ou para o meu irmão, manda para mim, porque eu amo, eu sei cuidar. Lembra-te dessa oração? Eu sei cuidar, eu tenho amor para dar. Porque, para mim, era inconcebível pensar que uma criança com problema... Não é porque eu sou a tal, não. É porque eu tinha tanto amor, tanto cuidado. Minhas irmãs me ajudavam muito a cuidar de Mateuzinho e depois de André. Mas eu tinha tanto amor, que eu dizia, se essa criança tinha que vir ao mundo, porque dizem que é assim, né? Deus prepara... Antes de você nascer, você já é escolhido por Deus para nascer, né? Para vir ao mundo com um propósito de servi-lo e tudo mais. Então, eu dizia, já que ele vem, não deixe ele ser de outra pessoa, não. Manda para mim. E eu pedi isso do fundo do meu coração. Eu trabalhava na TELP, minha área de formação é ciência da computação.
Eu era analista de sistemas, então eu trabalhava os 2 horários, trabalhava muito. E durante assim, no final do mês, aquela última semana de virada de mês, quem trabalha nessa área sabe que a gente mora na empresa, né? Passa a noite, vira a noite, até rodar o sistema, fechar tudo. E então eu era da Codata, depois sempre fui concursada. Aí depois eu fui para a Telpa. Então, quando eu estava grávida de Mateus, eu fui para a Telpa. E quando André nasceu, eu continuava na Telpa. Então, eu era profissional, tinha 2 filhos, um com a doença rara, que dormia da meia-noite às 2 da manhã. O resto do tempo, ele gostava muito de brincar e cantar. E Andrezinho também nasceu, aparentemente normal, e gostava de acordar de meia em meia hora, porque ele era muito comilão. Então, Você e também não tinha incômodos. noites? Eu não tinha noite e eu não tinha dia. Eu não tinha... E meu fim de semana, aí quando eu chegava, eu ia para o chão e ficava com eles. Era uma maravilha. Passaram-se 4 anos. E aí você começou a perceber que Mateus vinha na degeneração da doença. Mateus assim. vinha, porque assim, quando eles nascem, eles são imensos, depois eles começam, quando completa um ano, começam a não crescer. Então, e aparecem todas as deficiências físicas, que eu não vou entrar em detalhes. Então, você vê o seu filho descendo a ladeira. Você vê, pena que não vieram, né, as fotos. Não, as fotos estão aí. Você vê um bebê lindo, imenso, e ele começa a definhar. E ele começa a mostrar defeitos ósseos, neurológicos, e uma série de coisas. E Andrezinho crescendo, Mateuzinho estava ali, a gente estava ali no bolo. Com 4 anos e 2 meses. 4 anos e 2 meses, exatamente, cravado, um domingo de carnaval, Mateus faleceu por insuficiência cardiorrespiratória. Aí você me disse que daí para frente, né, você é como se ladeira abaixo. Foi, ladeira abaixo. Né, o casamento. Meu casamento já vinha ruim, Já vinha Paula, ruim, já aí vinha você, ruim. Vocês se separaram, você gente... viajava pelo Brasil no Isso. seu trabalho, André ficava com babá, com a babá seu e com meu marido. Só que aí vem a descoberta do diagnóstico de André. De André. Porque foi assim, quando eu percebi que Mateus era doente, nesse período, a minha tia Tatá, que está aqui... Tia Tatá está aqui? Tá. Oh, glória a Deus, tia Tatá! Eu ia falar que, enquanto eu conversava com Gláucia, que ela disse que era espírita de nascimento, né? Porque ela nasceu espírita, ela não sabia por quê, e depois essa sede pelo Senhor. E eu sempre ouvi uma coisa, Deus sempre coloca alguém como coluna de oração na vida da gente, em algum momento da história. E tia Tatá foi a coluna, porque ela já era evangélica, ela já conhecia o Senhor, e ela orava por Gláucia, e ela falava desse amor de Deus para Gláucia. Tia Tatá, lhe amo. Eu também. Então, tia Tatá, ela me apoiava muito, porque ela via o que estava acontecendo comigo, e ela disse, meu Deus, e Gláucia, o que é que eu faço? O que é que eu faço com ela? Chorona que só ela. Aí, só fazia orar. A única coisa que eu posso fazer é orar. E orava. E me falava de Deus, me falava de Deus. Eu achava Jesus muito arrogante e muito, assim, ele achava, na minha cabeça... Eu achei o máximo. Ele se achava o cara, porque ele dizia, eu sou filho de Deus, né? Aquela coisa de Jesus. E tia Tatá me dizia, e eu dizia, e Deus? Ela dizia, mas Fia, me chama de Fia. Jesus, isso eu dizia, e Deus, tia, e Deus? E ela ali, na humildade, né, só orando, e me falava, mas eu não conseguia compreender, não conseguia ouvir. Mas como eu tinha muita sede, a gente pensa que não entra na cabeça, mas entra. O caminho entra, né? O caminho entra. E aí, Mateus doente, e aí eu comprei uma Bíblia católica, fui para as carismáticas procurar e me encontrar, preencher o vazio do meu coração, que era imenso. Imenso, não tinha nada que preenchesse o vazio da minha alma. Mas aí, me desculpem vocês, católicas, eu sei que aqui tem muita gente católica, mas também não me preenchia. Eu não conseguia ser feliz
assim, tinha lá a estatuazinha, a pessoa levava a florzinha e dava a florzinha para a estátua. Eu não conseguia ser feliz com aquilo, não era isso que eu estava buscando. Eu queria relacionamento, eu queria resposta para minhas perguntas, que eram e são muitas ainda. Era isso que eu queria. Então, eu tinha a Bíblia estava ali. Tia Tatá dizia que a Bíblia era a palavra de Deus. Aí, Mateus tinha morrido, eu era espírita. Aí eu questionei assim, porque eu acendia vela para ele no banheiro, num lugar que não tinha vento nenhum, que a gente não tinha que acender vela para os anjinhos, que a gente acreditava que quem morria criança era anjo, virava anjo, e a gente acendia vela e a vela ia derreter inteirinha assim, porque ele não tinha pecado. Vocês conhecem essa tradição? É bem nordestina. E aí a minha vela se apagava, eu acendia, a vela se apagava, e eu acendia, a vela se apagava. O que é isso, meu Deus? E minha Bíblia ali. Aí eu disse, e que espírita sou eu? Porque na minha vida de espírita todinha, eu só fui para três vezes num centro espírita. Na minha vida toda, porque eu nunca gostei de religião, não. Eu nunca gostei. E eu também, quando eu ia, eu não acreditava que aquele espírito que estava ali era quem estava dizendo que era. Não conseguia acreditar. Era outro vazio na minha vida. Olha, mas eu acreditava em reencarnação e na comunicação dos mortos. Tudo isso eu acreditava. Então, eu falei, que tipo de espírita sou eu, que eu tenho um filho, o melhor guia de luz que pode existir, que é uma criança, e eu não vou num centro, eu não vou buscar, eu não vou fazer minhas perguntas, eu não vou tirar minhas dúvidas, eu não vou pedir proteção. E todo mundo dizia, você já tem um anjinho no céu que está olhando para você, aquelas coisas. Eu disse, que espírita sou eu? E aí eu olhava para a Bíblia. Eu me relaciono com a Bíblia como se fosse uma pessoa. Hoje eu sei que é. Mas na época eu já me relacionava assim. E aí eu olhei para a Bíblia, peguei a Bíblia da Ave Maria. Ainda hoje eu amo essa Bíblia. Aí eu falei, olhe Deus. Tia Tatá disse, e dizem, que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu acredito em reencarnação. Então, eu vou procurar aqui na Bíblia. Essas alturas eu já estava crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Vocês perceberam isso? Porque na hora que eu busquei, eu já estava crendo. E deixa eu dizer uma coisa. Você só se relaciona com o Senhor. Eu digo isso sem medo de errar. Não é arrogância. Você só se relaciona com o Senhor se você souber no seu coração que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Porque se você não tem isso como verdade, você não tem parâmetro. Porque a Bíblia é uma metanarrativa. É uma coisa que a gente tem como verdade absoluta. Se cada religião tem sua verdade, quem me garante que a minha é a certa? Eu só posso crer nisso se eu crer que a Bíblia é a palavra. E a palavra viva. E a palavra viva, que se move e que fala com você e responde suas perguntas. E faz coisas, realiza coisas. Porque se eu não crer nisso, o resto não tem como você chegar a Deus. Porque Ele é a palavra, né? Jesus não é o verbo. Aí eu fui para a palavra. Se eu encontrar aqui, diante do Senhor, eu digo isso para vocês. Se eu encontrar aqui a respeito de reencarnação, eu vou buscar Mateus, vou procurar. Se eu não encontrar, eu vou romper. Eu rompo. Porque eu era assim. Eu espero ainda ser assim. Se eu não encontrar, eu rompo. Aí fiz aquela coisa, né? Aí abri. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Aleluia! Esse Deus é lindo. Hebreus 9, 27. Foi a palavra que eu abri. E olha, eu só sei que é Hebreus 9, 27, eu vim saber depois, né? Porque na hora eu não olhei, eu não conhecia. E Deus me deu essa palavra. Nessa hora, meu chão
desapareceu. Eu não sabia mais quem eu era. Eu corri para a minha terapeuta, porque eu fazia psicoterapia, e ela sabia que eu era espírita, eu era esotérica, eu era mística, eu era... Você não conhecia o Senhor? Não. E aí eu cheguei lá para ela e disse, eu não sei mais quem eu sou, eu não sou mais espírita, eu não acredito mais em reencarnação, eu não acredito mais em nada, eu não sou católica, porque eu nunca fui de verdade, e não sou mais espírita e detesto crente. Então, eu não sei mais o que fazer da minha vida. E ela, calma, calma. E eu desesperada, porque é uma pessoa que busca respostas como eu, né? Essa foi uma virada, uma grande virada. Nessa virada, você foi buscar, o Senhor respondeu, você diagnosticou André com MPS também. Eu estou tentando a gente chegar onde eu quero chegar. Você diagnosticou André com a mesma doença de Mateus. Você me disse que nesse meio tempo você perdeu seu emprego. Seu casamento, você estava separada. Só que no diagnóstico de André, vocês reatam o casamento por ele, para cuidar dele. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher, minha gente. Você conhece Deus. Seu segundo filho é diagnosticado. Você perde o seu emprego e aí o seu marido lhe traz um papel de concurso de uma prova que ia ter do trauma. E ela não queria fazer essa prova. Ela disse, não vou fazer, não quero, eu quero cuidar do meu filho, eu vou trabalhar, mas a situação financeira levou a isso. E aí ela passa nessa prova, mesmo sem querer fazer, ela foi e fez, Deus abriu um caminho, começou a trabalhar no trauma, pensando que ia ser analista de sistemas, e o Senhor muda toda a história, né? Gláucia me disse coisas muito fortes assim, dessa experiência de 14 anos no trauma. Ela instituiu a capelania, ela foi orar por pacientes, ela implementou selos de qualidade ali dentro. E foi conhecer médicos e foi conhecer mais da área médica. E foi para chegar hoje, né? André hoje tem 20 anos, para honra e glória do nome do Senhor. Graças a Deus. Né? Tem uma vida saudável, é músico. Assim, tem uma matéria muito bacana de Gláucia na Cabo Branco, para ela falar aonde foi que Deus a levou. Porque o que ela não falou lá atrás, e que eu acho que cabe, é que o MPS ela é uma doença também levada por consanguinidade, ou seja, casamento entre primos, entre família. E isso acontece muito na cidade de onde ela veio. Vendo a matéria, é assustador, né? Porque parece que Portugal é assim, de 400 mil partos, um tem MPS. Serra Branca, de 1.413 partos, uma criança tem MPS. Então, é um índice muito alto, porque há essa colonização e essa cultura do casamento entre famílias, entre primos. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, Gláucia conheceu o Senhor e foi para esse caminho, e hoje Gláucia é responsável numa ONG, e eu quero que você fale um pouco disso, de onde essa colonização e essa história de família, né, o que você viveu na sua pele, com a perda de Mateus e com o cuidado com André, e quem é Gláucia hoje? Amém. Assim, a MPS, ela vem de um gene recessivo, como o gene da cor dos olhos, do cabelo. Então, a gente não sabe que tem esse gene, um gene. Eu tenho e o meu marido tem. Para o filho nascer afetado por MPS, os dois têm que ter o gene da MPS, mesmo não desenvolvendo. Aí eu teria 25% de chance de ter um filho com MPS. Eu tive os 2 filhos com MPS. Você pediu lá atrás, eu lembra? Pedi, eu tive um e pedi o outro. Né? E graças a Deus o Senhor mandou. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aí, o que é que acontece? Como a Paraíba ela tem uma colonização muito próxima de ser, principalmente o Cariri, de ser descendente de portugueses, judeus portugueses, cristãos novos. O que é que acontece? Lá eles não se misturaram muito, eles começaram a casar, porque é um costume, né, casar entre primos, e aí fez um efeito fundador da doença.
Claro que a possibilidade de eu trazer um gene recessivo é alta, e se eu caso com uma pessoa da mesma família, a probabilidade aumenta muito. Por isso que tem esse índice tão alto lá. Então, a colonização da Paraíba afetou minha vida. Já viram isso? Afetou a minha vida, a minha família todinha, e definiu, entre aspas, meu ministério. Oh, glória. Graças a Deus. Porque quando eu tive os meus 2 filhos com MPS, eu nunca questionei, nunca me coube questionar. Porque como minha mãe tem visão subnormal, ela disse que, ela sempre me ensinou o seguinte, que as coisas acontecem com qualquer pessoa. Por que que as coisas têm que acontecer com os outros e não podem acontecer comigo, se eu não sou melhor do que ninguém? Então, eu nunca questionei nada que aconteceu, nunca. E também nunca me revoltei, porque revolta, eu não consigo sentir revolta. Sabe aquela palavra que diz, mas para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida? Né? Então, como eu vou me revoltar se o Senhor é a minha vida, é a minha luz, é tudo, é a minha condição de ver, é quem me bota para dormir, quem me acorda todo dia? Aleluia. Não é? Então, não tinha como eu me revoltar, eu só podia agradecer, trabalhar e amar muito meus filhos. E foi isso que aconteceu, e logo no início, eu já comecei a tentar fazer ONG, e logo no início, quando eu só conhecia André e Amanda, que é minha prima com MPS, eu já fazia matéria com ele na TV, mostrando o corpo dele, as deformidades na fisioterapia, e perguntando na Paraíba se tinha alguém mais com aquela doença, para a gente se unir. E aí eu comecei a conhecer um paciente, e só, André criancinha lá. E acabou que em 2012 nós formamos uma ONG estadual, que cuida só de MPS. Hoje, são 54 pessoas diagnosticadas com MPS na Paraíba. Eu conheço todos eles. Todos eles. Sendo que eu, trabalhando no trauma, eu adquiri linguagem. Eu comecei a entender mais a linguagem médica, eu conheci muitos médicos. Nunca gostei de trabalhar lá, porque eu sempre fui de empresa, mas era lá que o Senhor me queria. Então, eu fiquei 14 anos lá até pedir demissão. E teve a capelania, que no final fechou, não sei como está hoje. E orei por pacientes, foi uma coisa incrível. Eu nem vou contar, assim, criança na UTI, sabe, com câncer, e depois eu ter a notícia que aquela criança, ela recebeu alta, quando a médica tinha me dito que ela tinha 15 dias de vida, de prognóstico, e aquela criança foi curada, e tipo, 2 anos depois veio a técnica de enfermagem e disse, Glaucia, aquela menina, tu sabia, nunca mais te vi, aquela menina foi curada. E uma coisa impressionante que Deus fez ali naquele trauma, e continua fazendo. E a ONG estadual, hoje eu faço parte como membro, mas aí eu fui convidada para fazer parte de uma ONG nacional, que é a AFAG, onde eu trabalho como voluntária já há alguns anos, e é uma ONG de doenças graves, doenças raras. O que é que acontecia? Quando eu ia ver alguém com suspeita de MPS, que não era MPS, eu dizia, agora eu vou abandonar essa pessoa só porque não é MPS, eu não vou fazer mais nada. Isso começou a me incomodar muito, sendo que eu não tinha como, não tinha braço. E quando eu fui convidada por essa ONG nacional, aí meu mundo se abriu, porque agora eu posso cuidar de qualquer pessoa, com qualquer doença rara, ou doença grave que não seja rara. Eu fico triste porque o relógio é cruel, né? Ele é um monstro. Porque, assim, queria ficar horas aqui, horas. Gláucia está dentro dessa ONG, está dentro desse trabalho, pela dificuldade que ela teve na casa dela. O Senhor a levou esse ministério de cuidar hoje e de amparar e buscar recursos. Né? Eu me converti em 2001. Ao Senhor, então ela leva o alimento Graças espiritual, ela leva o conforto para a família, ela leva o diagnóstico, ela leva a ajuda. E Gláucia, há menos de um ano, foi diagnosticada com câncer de mama e vem tratando. E assim a gente teve uma conversa na quarta e ela saiu da conversa meio-dia para ir para a quimioterapia.
E eu fiquei pensando, Jesus. Aí eu olhei para ela e falei, Gláucia, e aí? Ela disse, o câncer é só um detalhe. Eu queria fechar com isso. Me permita? Sim. Eu queria agradecer demais, demais. Eu sou grata a Deus pelo privilégio de ter conhecido a história de vocês três de perto. Eu tenho certeza que o Senhor ia proporcionar eu conhecer a história de qualquer uma de vocês, porque todas nós fomos chamadas e temos uma história.